na área de TI, fui analista de sistema, desenvolvedora e cheguei na supervisão de um time. E quando chegou ali naquele momento, na organização em que eu estava, eu não via oportunidade de crescimento. E mesmo não vendo isso, eu quis ficar ali ainda por um tempo. E talvez esse estalo não veio. E o estalo veio quando? Quando eu quis realmente, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu sabia que para o mercado eu estava desatualizada, porque quando a gente cai na zona de conforto, a gente não se atualiza, não estuda, a gente sabe que o nosso salário vai cair ali todo mês, então a gente acaba se limitando a fazer o nosso trabalho ali dentro da organização, essa que é a verdade. E eu sabia que eu estava desatualizada, então eu fui atrás, primeiro, de me atualizar e começar a estudar. E nessa busca enfim, eu já tinha um LinkedIn, já usava mais ou menos ali o LinkedIn, mas comecei a usar com mais frequência, a olhar as postagens das pessoas com quem eu estava me conectando e tudo mais. E numa dessas postagens foi que eu vi, eu tinha uma missão de fazer MBA em gerenciamento de projetos ágeis. Já tinha ouvido falar sobre agilidade, porque não é nada muito comum, né? Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha tido a oportunidade de ver na prática o valor, sabe, do ágil, da agilidade, de você trabalhar com projetos ágeis. E então eu comecei a estudar e relembrar, já tinha feito inclusive cursos, mas na época, sabe aqueles cursos que você faz, mas, cara, o que eu vou escrever história de usuário? Como assim? É requisito, é caso de uso, eu tenho que desenhar, sabe? Eu ainda tinha uma mente fechada com relação a isso. Então, para mim, quebrar isso, eu tive que ir para a base mesmo, que a base para mim foi o manifesto ágil, que quando eu li aquilo ali, que eu vi os princípios ali, o manifesto, e, cara, isso aqui para mim faz todo sentido. Faz todo sentido e é algo que eu acredito, é um tipo de gestão que eu acredito. E aí tá uma coisa bem legal que eu já cuidava de um time, mas a organização em si, ela não tinha nada de ágil, de agilidade. A gente não rodava Scrum, era quase que um Kanban, porque a gente tinha um controle ali das atividades e tudo mais, mas na organização em si, na gestão, não se tinha nem o interesse de ter o ágil dentro da empresa. E aí é um gancho aí para quem está me ouvindo, e que, eu quero entrar no mundo de agilidade, mas eu não tenho experiência, e onde eu estou trabalhando, eu também não vejo a possibilidade de ter essa experiência. E lá na empresa onde eu não tinha. E o que é que eu fiz? Eu criei essa oportunidade lá dentro, sabe? Como eu tinha um cargo de gestão, eu já era eu já era supervisora de um time, eu tinha uma certa autonomia para trabalhar com o time da forma que eu achava, enfim, que o time escolhesse achar mais necessário. Então, eu comecei a usar ali com o time metodologia ágil, comecei, sabe, assim, a fazer pequenas mudanças, a empregar pequenos conceitos. Estudei Manage 3.0, o time estava desmotivado, a gente estava passando por um período ali de incertezas dentro da organização, período de troca de gestão, então ninguém sabia se ia ficar, se ia ser demitido. A gente estava ali todo mundo desmotivado, então comecei a trabalhar primeiro com o time, a questão da motivação, no Manage 3.0, a fazer pequenas mudanças, e aí, galera, a gente está aqui, vamos fazer o nosso melhor enquanto a gente está aqui dentro, sabe? Porque às vezes a gente quer esperar que a oportunidade apareça para a gente mudar. E quando, na verdade, é quando a gente muda que as oportunidades aparecem, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho ali com o time devagarzinho, ainda, sabe, pensando mesmo numa mudança para mim. Naquele momento, eu ainda não pensava assim, eu vou ser Scrum Master. Não, eu queria sair da zona de conforto onde eu estava, sabe? Então, eu fiz essa mudança ali com o time, comecei a tá fazendo essas pequenas mudanças e fui vendo os resultados. Aí a gente começou a rodar o Scrum, comecei a ler e a estudar mais sobre os princípios, sobre os valores do Scrum, como é que eu podia aplicar dentro do time, e ainda não aplicava assim, tudo certinho, como manda o Scrum. Faz parte. Mas alguma coisa eu já fazia, então eu já tinha aquela experiência ali, sabe? E isso foi bacana, porque quando eu fui fazer as entrevistas já buscando a transição de carreira, eu não tinha experiência em cuidar de times ágeis, sabe? E eu falava assim pro meu
Meu namorado, eu dizia assim para ele, poxa, eu preciso só de uma oportunidade, alguém que me diga um sim e eu vou fazer, e essa pessoa não vai se arrepender, eu vou dar o meu melhor, e eu sei que eu vou conseguir, sabe? Eu tinha isso comigo. Então, eu comecei isso já quando eu decidi, né? Depois que eu comecei a trabalhar com esse meu time, que eu comecei a ver os resultados, eu percebi que ali dentro onde eu estava eu já não ia conseguir crescer, eu já precisava estar num ambiente, em um lugar que liberasse a pista para que eu pudesse, enfim, voar mesmo. Rodeado de pessoas que conheciam mais do que eu, porque eu estava ali iniciando no mundo, então eu queria estar perto de gente e eu quero ainda, estar perto de pessoas que sabem mais do que eu, porque elas podem me ensinar e eu posso aprender com elas. Então, eu queria estar junto de pessoas assim, sabe? E aí foi quando eu resolvi procurar realmente a oportunidade em outras empresas. E aí calhou uma questão pessoal de eu vir para São Paulo, mas mesmo assim, eu vim para São Paulo foi uma questão à parte, porque se eu quisesse, eu estaria em Manaus,